Pessoal, dei start na gravação da web aula ao vivo de hoje aí, né? E hoje vamos iniciar o C, né? A última OC do módulo específico um, que é de projeto predial, né? E antes da gente iniciar aqui, eu vou compartilhar com vocês as diretrizes do Senai Digital, tá? E aí depois, né, do recado Unidigital, a gente volta à nossa programação normal. Deixa eu só esqueci de pôr o áudio aqui. Agora vai sair o áudio. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pessoal, vou compartilhar a tela aqui. Lembrando que se ainda tiver alguma correção, tá? Eu ainda vou olhar lá, dar uma olhada no de segurança, mesmo porque ainda falta uma FO lá de presencial, tá? Ela ainda não está fechada totalmente, não. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Pronto, agora estou na sala de vocês aqui. Então, pessoal, seguindo o cronograma aqui, né? Essa é a última, o C do modo específico um, tá? E nessa UC aqui é que a gente vai ver como que funciona, né, o processo de elaborar um projeto, né? Porque assim, pasme, eu já escutei, né? Me deu vontade de chorar na hora, mas como era o dono da empresa, né, eu respirei fundo. Vou pegar um projetinho elétrico aqui de exemplo aqui para a gente começar. Tá carregando aqui já que ele aparece. E aí, enquanto ele carrega aqui, ó, então essa disciplina aqui, ela tem 3 atividades mais o fórum, ou seja, 4 atividades aqui. Hoje a gente vai analisar o fórum, mas antes mesmo aqui, né, deixa eu, a gente ver alguns pontos importantes que é necessário, né? A primeira vez que a gente fala de projeto. Esse aqui é um projeto elétrico, né, que eu já fiz aí há muito tempo atrás aí, tá? Então, basicamente, o projeto elétrico, a gente pega uma planta, né? Por isso que vocês estudaram lá na primeira UC, no primeiro módulo, né? No módulo básico. Não é nem desenho técnico, sabe? É leitura e interpretação de desenho técnico. E a gente viu lá no material que uma edificação tem uma planta que é chamada de planta baixa, né? Geralmente essa planta baixa é a representação, né? Em vista superior da edificação, ou seja, ou da indústria, ou da residência, ou do comércio, né? Esse daqui é um exemplo de um posto aqui de gasolina aqui em Goiânia, né? Eles chamam de posto de combustível e serviços, né? Porque tem a parte aqui, a ilha de abastecimento, né?
do posto. Tem também a parte de serviços aqui, ó, troca de óleo. E tem também uma loja de conveniência, né? A maioria dos postos tem, né? Uma lojinha de conveniência e aqui ficava em cima o escritório, que na verdade era o escritório lá do dono lá do posto, lá, o dono da concessão. Inclusive, o dono dessa concessão, ele é engenheiro ambiental. E aí ele me contando lá que ele vive disso, né? Ele pega, compra um terreno, faz um posto, ou então compra um posto, né? A pessoa quer vender aí por algum motivo, né? Até perguntei para ele, dá prejuízo? Ele falou que não dá, não. Tanto que ele compra vários postos, aí ele melhora, né? Reestrutura ele. Aí ou ele fica com ele ou ele revende, ele passa para o filho dele, e por aí vai, tá? Então, basicamente, você tem que tomar alguns cuidados, né? Aí nessa época aí, eu fiz o projeto elétrico e o projeto de SPDA, né? O de supressão contra descargas atmosféricas. Aí, para esse projeto aí, lá na NBR 5419, que fala sobre aterramento, antigamente, na época que eu fiz, só tinha um volume, hoje em dia tem quatro. E aí, mas na verdade, esse único volume ele foi dividindo. Tem uma regra lá que tem uma espessura. Eu posso pegar esse posto aqui, ó, e utilizar a estrutura metálica dele como o captor. Aí nesse caso não foi possível porque a espessura da placa não batia com a especificação. Daí a gente colocou aqui em cima aquele captor tipo Franklin, né? Aquele o pé de galo, né? O pé de galinha lá, que tem três pontas. E a gente colocou também terminal aéreo aí. E é importante você ter um sistema de supressão contra descargas atmosféricas aqui. No tanto que a gente. Aqui ficou o quadro de distribuição, bem aqui, é porque está só no projeto de SPDA. Aí tem um quadro em que é um de tampa cega, em que você interliga todos os aterramentos, inclusive o aterramento. E na época ele estava com esse posto aqui, ele fez uma reforma. Aí ele trocou o tanque. Aí tem um tanque que ele chama de tanque jaquetado. Ele tem. Quer ver? Ó, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Acho que é assim, jaquetado. Aí basicamente, ó, aí o tanque de que reserva o combustível aqui no posto, né? Aí ele é jaquetado porque ele tem uma cobertura isolante do lado de fora para evitar, né? Ó, aqui, ó, tem uma imagem muito parecida na época bem parecida com da obra lá, ó, na hora que ele estava colocando os tanques aí. Daí ele tem um sistema bem nos bocais aqui, tem um sistema que é para você fazer o aterramento, né? E aí a gente levou lá do tanque jaquetado para o quadro de conversão, porque você tem que juntar tanto o aterramento do circuito elétrico quanto o aterramento do SPDA. Porque quando cai uma descarga, o problema é que aonde ela cai, você tem uma diferença de potencial. Aí lá na própria NBR 5410, né, que fala sobre circuitos de baixa tensão, e também na 5419, que fala sobre SPDA, ela diz que você tem que fazer a equipotencialização do circuito. Que o problema não é o circuito receber um potencial elétrico alto. O problema é ele receber diferenças de potencial. Aí, quando recebe diferença de potencial, gera uma corrente, aí ele queima equipamento, inclusive pode provocar até incêndio. Então, no caso certo, até em casa deve-se fazer um SPDA, no caso. Não necessariamente. Geralmente, lá na norma,
Se não me falha a memória, a partir de mais que quatro pavimentos, já é necessário você fazer um estudo para instalar um SPDA. Obviamente, dá para você instalar igual, não sei se você já viu, quer ver? Eu acho que eu tenho bem aqui no. Um exemplo, professor, é uma casa de 200 metros quadrados, no caso, de área construída. Essa sim deveria ter um SPDA por prevenção? Não necessariamente. O critério do projeto aí depende da área, né? Da área que ele compõe aqui. Por exemplo, se eu tiver edificação do lado aqui, ó, vamos supor que eu tenho um prédio de 10 andares aqui do lado, aí não é necessário eu colocar esse PDA aqui, por quê? Porque geralmente a descarga atmosférica, ela atinge, a gente estuda lá que tem um poder das pontas, né? Objetos pontiagudos e os mais altos é a primeira coisa que a descarga atmosférica é atraída, tá? Então, por exemplo, lá Ah, na 5410 tem um cálculo. Se tiver uma edificação maior, né, com, sei lá, 4 andar, 5 andar, próxima aqui, não é necessário, porque vamos supor que esse aqui é um prédio, sei lá, de 10 andares, esse aqui ele já tem um SPDA. E aí, toda e qualquer descarga atmosférica que cair nessa região, ela vai cair preferencialmente aqui. E aí, de certa forma, ele está protegendo ela. Mas eu já vi o pessoal colocar em fazenda, uma casa assim, ó, eu já vi eles colocar um mastro. Não sei se você já viu. Vou pôr bem aqui de lado aqui, ó. O pessoal faz, né? Aqui é a base, o aterramento, coloca um mastro bem alto aqui, ó. Coloca o captor Franklin. Na hora que cair uma descarga aqui, aí põe bem próximo da casa, né? Na hora que cair, ela cai aqui, ó. Sempre o captor, ele tem que ficar no lugar mais alto aqui. Eu já vi em hum, fazenda também o pessoal colocar o Franklin aqui também, ó. Aí faz a instalação, vem aqui, aí geralmente descidas. Tem um cálculo lá que você calcula quantas malhas vai ter aqui em volta aqui, né, por exemplo. Aí tem uns que se coloca até e parece uma haste de aterramento, só que em vez de você enfiar no chão é aqui, ó, que chama de terminal aéreo. uhum. Aí, dependendo, você vê desse jeito aqui, ó, instalado assim. Aí geralmente a descida você coloca longe de janelas, né? E aí você complementa, aí geralmente sempre um dos pontos aí dependendo do cálculo, você coloca em outros pontos também, mas um deles tem que ter uma caixa de inspeção para quando você fizer manutenção, né, precisar fazer manutenção ou necessitar fazer um ensaio para saber qual que é a resistência do sistema de aterramento, né? Geralmente é dar a volta aqui, aí tem um cálculo lá, você vai colocando cordoar, haste de aterramento aqui, né? Em alguns pontos, não precisa ser em todos, você coloca caixa de inspeção, né? Para dar manutenção aqui. Então, necessariamente, você pode colocar se ela tiver num descampado, né? Ou geralmente quando é fazenda, ou se você quiser mesmo preservar, vamos supor que você mora num bairro residencial e que não tem prédio nenhum ali. Assim, não precisa colocar, mas se você quiser pôr, ou você coloca esse mastro aqui, né, em volta, ou então você coloca um captura aqui, ou então o pessoal coloca terminal aéreo aqui, né? Dependendo do tipo de cobertura, se for uma cobertura metálica, aí dependendo da espessura, aí lá tem uma tabela que fala das espessuras. Dependendo da espessura, dá para utilizar a própria cobertura como captor, né, de descarga atmosférica, que aí ela vai ser, né, depois você faz uma descida, né, para conduzir
Essa condução ela pode ser por dentro da alvenaria, ou seja, na fase de construção da residência. Se for depois dela construída, aí é por sobrepor aqui. Geralmente o pessoal coloca parece um encanamento aqui, né? Tem uns Uhum. que coloca uma chapa chata de alumínio. Não sei se vocês já viram. Parece uma régua de pedreiro. Uhum. Eu já vi. Em algumas edificações, principalmente, eu já vi em clínica, né? Ali em Brasília, ali, quando a gente fez alguns projetos, né? Para não a gente, uma vez a gente pintou aquele container do grupo motor gerador de verde para ele ficar escondido ali no meio do jardim lá de uma clínica. E aí, assim, obrigatório não é, mas se ele tiver acima de quatro andares, aí você tem que verificar as edificações em volta aqui para você calcular, né, ver se há necessidade ou não. Mas independente se não, se tiver ou não tiver necessidade, aí se for um técnico, né, aí você vai gerar uma TRT, né, um termo de responsabilidade técnica, atestando, mostrando lá os motivos. Você pode até fazer um laudozinho, né? Mostrando os motivos pelo qual, né? Aí você vai falar, não, analisando a NBR 5419 no item, volume 2 item tal, né? Essa edificação não há necessidade de ter SPDA, né? E aí você vai atestar, né? É como se fosse um atestado de que aquela determinada edificação do seu cliente, ela não tem a necessidade de ter um SPDA. Então, não É. é só o engenheiro que pode fazer, o eletrotécnico ele pode fazer também, tá? Eu já vi bastante casa com esse esquema aí de ela passar por cima, né? Nos Aham. arquinhos, do jeito que o senhor desenhou aí mesmo. Nesses captura assim, né? Eu também já vi É, assim, já vi com o captor Franklin aqui, e eu já vi com esse poste. É porque eu não tô com o programa instalado aqui, aí tem um programa que ele tem vários, eles tiram até daquele site. Na hora que vocês precisar de desenho, vocês vão nesse site aqui, se eu não me engano é da Termo, deixa eu pôr aqui. É a termotécnica. Aí a termotécnica, você tem, ó, produtos. Você vai no site dela normal aqui. Ó, você vem aqui em downloads. Inclusive ele tem apostilas, ó, tudo gratuito aqui, ó. Tem biblioteca hum, CAD, né? Ou seja, você tem vários blocos de desenho, ó, que você pode utilizar num projeto de Deixa eu abrir mais aqui. Num projeto de SPDA, ó. Você quer, certo. você quer estrutural, ó. Isso aqui é bem Uhum. parecido com aquele split board, né? Só que ele tem uma rosca interna aqui, ó. Tá vendo a chapa de alumínio aqui? E esse aqui é novo, viu? Esse aqui, Biblioteca BIM, é porque atualmente, né, a maioria dos projetistas utilizam o Revit. E aí você utiliza essa Biblioteca BIM aqui, ó. Que aí tem a configuração. Isso aqui é novo, isso aqui eu nem acessei ainda não. Foi até bom a gente ter falado disso aqui, ó, que aí depois eu vou dar uma olhada, que eu vou fuçar nessa biblioteca aqui. Mas esse daqui, ó, esse aqui já é clássico. Esse aqui já tem desde a época que eu era projetista. Aí tem apostilas, ó, explicando, aí é tudo gratuito, viu? Ó, coisa Sobre essa. boa, hein? É porque assim, ó, olha, catálogos, ó, isso aqui, ó, esses catálogos são muito bons porque ele já tem na própria biblioteca CAD aqui, né? E provavelmente nessa BIM já tem a referência, por exemplo, um conector, um split board, aquela haste tipo cantoneira, né? De aterramento. Então ele já tem a referência, daí você coloca lá no projeto, né? Na hora que for fazer a lista de material, já bate
com a configuração da termotécnica. Isso aqui é bem clássico, viu? A maioria dos profissionais utiliza essa aqui. Inclusive no programa que eu utilizava no CAD Pro, não, no Proelétrica e no AutoQI Illumine, as bibliotecas que estavam lá no programa foram retiradas aqui da termotécnica. Aí eles divulgam, tá? Isso aqui eles não cobram nada, não. Eles divulgam, porque é aquela história, né? Falem, mas falem de mim, né? Divulguem a termotécnica. Eu sei que eles têm um fluxo de orçamento gigantesco lá. Sei que trabalho lá é o que não falta para isso. Cadê? Voltar para nossa página aqui. Então, eu já vi de muitos, entre aspas, profissionais. Não, o projeto elétrico é fácil. É só você vir aqui na planta baixa, ó, você desenha um círculo, fala que isso daqui é uma luminária, fala que esse aqui é o comando, porque para quem conhece nessa simbologia, igual você já tem uma noção, né, depois lá da UC lá de leitura e interpretação de desenho, isso daqui parece simples, né? E aí, aquela história, como que esse projetista, ele colocou esse tanto de tomada aqui, né? Já vou falar, já vou dar spoiler. Existe um algoritmo, ou seja, um cálculo que você faz que você consegue dimensionar a quantidade mínima, ele é chamado de dimensionamento da quantidade mínima de pontos de iluminação. Tem também o dimensionamento da quantidade mínima de pontos de energia de uso geral, né, o TUG. E além de você dimensionar o mínimo que deve ter num projeto, você dimensiona também as cargas, né, a carga mínima e a quantidade de pontos. Então você tem ali já a quantidade de pontos e a potência que vai ser utilizada, o mínimo que vai ser utilizado nesse projeto. Aí quando fala mínimo, quer dizer que você todo o programa, né, tanto o AutoQI, Lumine, o Revit módulo elétrica, né, que tem essa tecnologia BIM, eles já carregam na programação dele esse algoritmo que a gente que é falado lá na NBR 5410, tá? Daí o projetista, depois que ele joga, aí, geralmente no programa lá de projeto, depois você tem a planta baixa, você vem assim, ó, você seleciona o ambiente, né? Aí vamos supor que não tivesse projeto aqui, né? Seleciona ambiente, aí clica com direito, aí vai aparecer uma ferramenta aqui, ó. Lançar pontos de iluminação, lançar pontos de tomada. Aí ele usa esse algoritmo, que ele é especificado lá na NBR 5410, e daí você vai ver um monte de ponto de força, ponto de iluminação, do nada sair. Aí você pensa assim, uai, que critério que ele usou? Aí é nessa UC que a gente vai aprender o porquê e como utilizar, como que calcular segundo esse critério aí. E daí a pessoa que ela não tem noção de projeto, ela fala, não, projeto elétrico é fácil demais. É só desenhar uma bolinha, falar que é uma lâmpada, é só desenhar um triangulinho, ele fala desse jeito, um triangulinho e cobrar R$ 10.000. Não é isso. Se projetar fosse você desenhar pontos de iluminação aleatório, pontos de força aleatório, você concorda comigo que precisaria você estar aqui investindo seu tempo fazendo um curso de eletrotécnica? Ou eu teria investido meu tempo fazendo lá engenharia elétrica, né? Então, projeto não é achismo, não é movimentos aleatórios, não. Projeto, você utiliza um princípio, né, que ele é sempre falado em cursos técnicos, em cursos superiores, em pós-graduações, né, que é a metodologia científica, ou seja, existe um método, né, por trás aí, existe um porquê que você aplica aquele cálculo, né? Você não simplesmente, eu acho que eu vou pôr
né? Nossa Senhora das Instalações Elétricas me falou que tem que ter uma tomada aqui, ó. Padim Padiciço das Instalações Elétricas falou que tem que ter uma iluminação aqui. Não, é método científico, né? É método estatístico. E daí na próxima aula a gente vai comentar. Mas então, toda vez que falarem para você, um projeto elétrico é fácil demais. É só desenhar triângulo, desenhar bolinha, dizer que é luminária, você fala alto lá, rapaz. Espera aí, eu não estou indo à toa. Eu não estou fazendo meu curso à toa, não. Tem método científico, né? Tem métodos para você estimar. Porque já pensou, por exemplo, você vai fazer o projeto aí de um condomínio, né? De um condomínio de prédio ou de um condomínio de casas, né? E geralmente a construtora, ela tem lá né, um orçamento, vai fazer o projeto, vai estimar quantos apartamentos, ou as casas, né, a quantidade de quartos, quantidade, né, salas, se for de alto padrão, tipo aqueles lá do Portal do Sol, né, que tem sala com pé direito duplo, né, geralmente é sala de estar, sala de jantar, né. Tem um cliente que ele tem até a sala de música, ele gosta lá de ouvir o som, né? Mas aí ele mandou projetar, mandou fazer, né? Porque ele aprecia, né, o som lá e coloca um som lá de alta qualidade. Então você precisa fazer um dimensionamento, né? O problema é que quando você, desculpa, gente, quando você pensa num projeto, você tem um orçamento, ou seja, você tem lá o dinheiro, financiamento lá, seja lá da consultora, você utiliza, sei lá, dinheiro do BNDES e tal. Você tem um dinheiro, você tem, né, vai fazer um projeto ali, mas você sabe para quem que você vai vender, você sabe a quantidade de tomadas que aquela pessoa precisa, né? São muitos Cs, né? Então, nessa questão aí, né? Como é que eu vou projetar algo, sendo que eu nem vendi essa coisa ainda, o pessoal não colocou nem a fundação ainda, nem levantou parede, eu já estou pensando quantas tomadas, quantas luminárias tem que ter essa edificação aqui, né? Aí por isso que o pessoal utiliza, né? Os idealizadores aí utilizam um método científico para fazer uma estimativa. Através dessa estimativa, cria-se um cálculo e esse cálculo ele compõe uma norma, né? Que é o que a gente conhece aí como uma NB, aqui no Brasil, né? Uma NBR, né? E geralmente essa norma, né? Ela é internacional, tá? E é pelo I3E, acho que eu até comentei com vocês naquela última aula, quando eu assumi a turma, nós estávamos na última aula de instalação predial, né? Geralmente lá em predial é que eu converso com vocês, né, sobre essas questões, né? Da onde que veio a NBR, né? Como é que ela foi criada, né? A NBR nada mais é do que normas internacionais, né? O governo compra, traduz para o português, né? Compra o direito lá da norma e daí o governo criou, no nosso caso aqui o Brasil, né, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então isso quer dizer que, na verdade, a Associação Brasileira de Normas Técnicas é uma associação meio que Ctrl-C, Ctrl-V. Ela compra um direito de uma norma. É como se fosse uma franquia, né? Compra lá a norma, traduz para o português, aí cria, né? No caso, a norma internacional que gerou a NBR 5410, né, que é a Bíblia para circuitos de tensão e corrente alternada de baixa tensão, né? Aqui no Brasil é conhecida como pelo número, né, 5410, tá? Mas antes da gente estudar esses algoritmos, né, estudar como que esse cálculo é feito aqui, isso aqui foi só uma introdução para você saber, né, que tem a planta baixa, igual a gente viu lá em desenho
A gente vai analisar antes, né, o fórum. Vai ver bem aqui, ó. Inclusive, ó, eu deixei, já está disponível para vocês, ó, um material extra aqui sobre o fórum, tá? Tem essa pastinha aqui, ó, vem na aba biblioteca, tem um material extra aí que vai ajudar vocês a trabalharem com o fórum. Aí você vem aqui em situação de aprendizagem, vem fórum de reforço, porque tem uma situação aqui, deixa eu até pegar o, como é essa imagem aqui, ela não está muito inteligível. Eu redesenhei ela aqui no AutoCAD. Ó, peguei essa planta baixa aqui, ó, deu uma melhorada, ó, porque tem pontos aqui, ó. Aqui ele fala a bitola desse cabo aqui, ó. Isso aqui é um chuveiro, tá? Inclusive, ó, ele tem duas fases, então provavelmente, ó, até tá falando aqui, ó, observação, ó. A tensão entre fase neutra é 110, né? E entre fase e fase é 220 volts. Então, esse chuveiro aqui, ele tem tensão 220, né? Agora no 110, quando eu ligo duas fases, a DDP dá 220 volts, tá? Então o restante dos circuitos aqui monofásicos, eles são de 110, né? Só o chuveiro que ele é dimensionado para 220 volts. Aí a solução é você pegar duas fases 127, a DDP, né? Vai dar. Aqui ele fala 110, mas na verdade é 127, tá? Esse é um erro que foi se propagando ao longo do tempo. Inclusive, tem muito equipamento, né, que aparece lá 110, não aparece 127. O Ô, valor. professor, Sim, pois não. aí tá tendo duas fases aí no chuveiro, aí não vai o neutro nele, não? Não, aí Quando é em vez do neutro vai uma outra fase, né? Que aí a DDP dá 220 e aí para proteção vai o terra. Ah, tá. Aí, na Aí se fosse verdade, fase o neutra, ia terra funcionar que vai de 125. proteção. E, na verdade, esse chuveiro em É 127, né? bifásico, E então. é bifásico. O problema é que, vamos supor que dê, sei lá, por algum motivo um cabo arrebenta aqui, ó. Se fosse em 220, né, onde é fase neutro, é, até que não dá problema, mas aonde é fase, né? Você ainda pode tomar um choque com a outra fase aqui, porque com certeza essa edificação aqui, ou casa, ou né, o comércio, ela no mínimo ela é bifásica, né? Então e aí você poderia tomar um choque achando que era neutro, né? Porque aí a gente já fica com aquela cabeça, né? Ah, não, é Aham. fase e neutro, né? A maioria dos equipamentos são monofásicos, né? Mas aí onde é 127, às vezes você pode ter um problema e acontecer um acidente com você. Por isso que a recomendação é desarmar o circuito, né? Toda edificação, o ideal aqui, ó, deixa eu pegar o diagrama unifilado desse, ó, vou pegar lá da loja, ó. Aí sempre, ó, a loja ela é trifásica, né? Então, o geral dela é 40 amperes trifásico. E aí, dentro da loja, ó, tem a redundância aqui de proteção, ó. Tem outro de 40 geral, né? Igual lá na medição. Aí Uhum. que vai fazer a divisão dos circuitos aqui, né? O de 10 amperes, 15, 20, por aí vai. Então, o ideal, mas assim, em casas aí, principalmente casa para alugar, eu já fui numa que eu dava aula num centro de treinamento aí para concessionária, e aí o pessoal vinha de longe, né? Ficava hospedado ali próximo. Antigamente esse centro de treinamento ficava aqui próximo do setor universitário. Aí eu lembro que teve uma turma lá, que eu não lembro de que cidade que era. Eles alugaram lá uma casa que, na verdade, o dono pegou essa casa e transformou ela em kitnets, tá? Aí meteu parede aqui, aí eles começavam a me relatar lá, professor, eu acho que essa casa lá que a gente alugou tem fantasma. Eu, por quê?
Ele não, porque eu chego lá, às vezes a luz está ligada. Aí sabe o que que acontecia? Tinha aquela tomada paralela, né? Three-way, four-way, né? Hum. E aí, na hora que o cara colocou, o dono lá colocou uma parede, tinha um interruptor three-way que não ligava nada num kitnet e o outro que desligava a dele e a do lado. Aí, na hora que o cara tá achando que tá ligando a luz lá do kitnet dele, na verdade ele tá ligando ou desligando a do kitnet do lado. Do lado. Esse era um dos erros, né? Mas o mais gritante foi que, como era uma residência, o que que ele fez? Ele pegou o medidor, o trifásico aqui, ó, e essa casa ela não tinha nem medição dentro dela. Já pegava direto do medidor e alimentava todas as kitnet lá. Eu Ó, sei que e moço, e aí aí chegava lá, ó, quando a gente chega lá depois do treinamento, a gente não pode tomar banho tudo ao mesmo tempo, não, senão o disjuntor cai, né? Aí não aguenta. eles ficaram procurando lá o disjuntor, o quadro geral, né? Aí descobriram que na verdade nenhum dos kitnet tinha, né? Porque na verdade nem tinha, e aí só tinha o disjuntor lá da medição. Isso é perigoso. Imagina, você está dando manutenção aqui. O geral único de proteção que tem é lá na medição. Aí você tá aqui mexendo no circuito, vem alguém, passa É, e, ele e liga, né? Não tem aqueles meninos um atentados, espírito de né? porco, né? Levanta a mão quem foi aqueles meninos atentados que passava nas casas desligando energia, né? É, Ou então tocando campainha, né? Deixa eu ver se o campainha. professor. Tem um professor ali que não levantou a mão, não, mas eu já levantei a minha, que eu já fiz isso demais. Então Ele imagina, veio. né? Não, isso aí é de lei, né? Aí é por isso que lá na norma, né, ela pede para você fazer uma redundância aqui, porque para você ter segurança, né? Você desliga o da medição, desliga o do quadro geral, né? E aí faz a manutenção. Mesmo se alguém ligar, rearmar aqui, ó, aqui vai estar desarmado, então você vai estar protegido aqui, ó. Uhum. E aquela questão, né? Geralmente na medição o ideal seria que você travasse ali aquela Um lingueta ali, bloqueio, né? fazer um Para bloqueio, né? ninguém acessar. Mas aí é Aham. aquela questão, né? É de um dispositivo de proteção. Aí, se por acaso precisar de você acessar ele, o trem vai estar bloqueado. Aí você fica meio que entre a cruz e a espada ali, né? É, verdade. Como que chama aquele aplicativo? Calculadora do Brasil? Aquele que faz de luminária? Mas eu não sei. Eu sei que eu acessava, quando eu fazia muito projeto. No próprio programa vinha uma calculadora, se eu não me engano, acho que era da Philips, que aí ele já vinha a referência do material, igual esse da Termotécnica. Mas eu, não, eu nunca Até- usei esse não. A professora a gente chegou a Deixa eu ver usar com aqui, ó. ela lá. Eu esqueci o Calculadora. nome, eu acho que é do Ó, Brasil, eu acho. vamos ver se é isso mesmo. Ah, tem a nessa não? Ó, mais de 300, ó, não sabia dessa não. Ó, agora, ó, mais de É, 300 ferramentas é essa mesmo. gratuitas. Ó, que Isso. interessante, ó. Calcular salário, imposto, né? Investimento, ó, massa, ó. Essa eu já não sabia, não. Não, mas não. É legal, ó. Ela calcula as luminárias, mostra certinha. Quer ver? Tem um jeito. Deixa eu ver se é nessa aí mesmo. Deixa eu ver aqui, ó. Calculadoras, né? Que tem muita aqui, ó. Você coloca, Imóveis, deixa eu ver. Retorno, o ROI, né? Que é o retorno de coloca o investimento perímetro aqui. do cômodo lá, ele já te dá quantas luminárias você vai É, colocar. Então, esse cálculo do perímetro é o algoritmo que eu tô falando para vocês. a Mas área não sabia, perímetro. não. Você pode. É, Aí você coloca
o perímetro lá, ele já te dá a iluminância e a quantidade de luminária que você pode Ó, que colocar. legal, ué. E de quantos volts que é? Ele é bom, muito bom. Eu Pois vou. é, o programa, o Proelétrica, né, os programas que utiliza ele utiliza esse algoritmo aí, essa calculadora, né? Mas Uhum. legal, depois eu Ah, vou dar uma certo. fuçada aqui, eu vou. É massa. Já na, ó, mais uma coisa aqui que eu aprendi. Então, ó, essa primeira atividade aqui do fórum, Hum. como é difícil a gente, porque muito aluno ele printa aqui, ó, e vai fazendo o desenho aqui desse quadro. Mas vamos fazer diferente aqui, ó. A gente pode deduzir, tirar o diagrama unifilar, ó, desse projeto aqui, ó. Que é igual aqui, ó, quadro de distribuição força e luz 3, né? Que seria esse aqui, ó. E aqui, ó, ele tem, pela conta aqui, ó, ele tem, ó, circuito um que é a iluminação, né? Circuito 2 que são tomadas de uso geral, né? Circuito 3 é uma tomada aqui nesse ambiente aqui, que é um banheiro, né? A O tomada. 4 o 4 deixa eu ver. O 4 é essa tomada aqui. Provavelmente é uma tomada de uso específico, que isso aqui é uma cozinha, né? Talvez seja para um forno elétrico, né? Ou um equipamento aqui de maior potência. Provavelmente deve ter aquela tomada de 20 amperes aqui, né? Que ela tem um bocal, uma armadura mais grossa. E tem o circuito 5 que ele é um chuveiro. Aí nesse caso aqui ele é bifásico. Tá? Então, deixa eu abrir mais aqui. Você tem que pegar as cargas, né? Ó. Ó, a iluminação tem duas cargas aqui, ó, 100 volt ampere, né? Então, iluminação só tem duas. Aí eu peguei a nomenclatura aqui, ó. Então, toda. Não, e o duro é que lá na própria NBR 5, não, tem a NBR 5444, é literalmente uma circunferência, por exemplo, uma circunferência com a letra, você tem que tomar cuidado que ela pode ser um interruptor, ela pode ser uma lâmpada, tá vendo? Aqui, como ela está encostada na parede, ela serve como um interruptor, ó, tá mostrando o comando dessa lâmpada aqui. Aí já nesse ponto aqui, ela tá como uma luminária, né? Ela mostra a carga, os pontos, o ideal para um projeto numa luminária, ela mostra três pontos de interesse, que é a potência alocada, né? O comando, né? Para você associar com o interruptor aqui, que vai comandar, e o número do circuito, ou seja, o primeiro, né? Geralmente o primeiro disjuntor aqui, ó. Então a carga total dele vai dar 200 volt ampere, né? Porque é 100 na cozinha e 100 aqui no banheiro. Então, esse exercício aqui, ó, se vocês. Porque às vezes, eu confesso que eu tentei uma vez fazer no Word aqui, mostrar para os alunos, ficou tudo torto aqui, ó. Aí o que que vocês podem fazer? Vocês podem pegar esse projeto que tá lá, né? E fazer o diagrama unifilar dele aqui, ó. Então, 200 volt ampere, né? Isso aqui é a potência aparente, né? Por isso que está em volt ampere. E aí, como o circuito é 127, ele fala 110, mas é bom você dividir, porque a potência não é tensão vezes a corrente, então a corrente vai ser a potência dividida pela tensão, né? Que no caso é 127 volts aí. Aí você vai calculando, ó, 220, ou 220 não, 127, né? Ah, não, a potência ela é 200 volt ampere dividido Por por, 127. por 127. Ó, dá 1,57 amperes. Aí, geralmente, a NBR 5410, ela recomenda que você pegue a corrente máxima do circuito, que vai fluir nele, e você some mais 5 amperes.
O valor que der aqui é o valor do disjuntor que você vai colocar aqui, né? Eu coloquei um de 10, mas por quê? Porque não tem um disjuntor de 6,5. Eu confesso que eu já vi disjuntor de 5, já vi disjuntor de 6 também, dependendo do fabricante. O menor que eu já vi foi de uma máquina de aquelas cortadoras a plasma, e aí tinha uns disjuntor lá bem específico da própria máquina que era de 1 ampere. Mas assim, aí você vai escolher o disjuntor maior, mais próximo que tem disponível lá, né? E no caso, o de 10, né? O de 10 é o maior, mais próximo aqui. Então, por isso que eu escolhi o de 10 aqui. Aí esse segundo circuito aqui, ó, que é a tomada da cozinha, ela é de 2000. E por que que ela está em watt aqui? Que geralmente circuito de aquecimento, a potência aparente e a potência em watts, né, a que realiza trabalho, ela é igual, tá? Geralmente ele não tem, o fator de potência ele é igual a 1. Então deixa eu E mudar como, e aqui, né? como que você faz a conversão de watts para volt amperes? É assim, ó. Deixa eu colocar aqui 2000, né? Tá lá. Extract. Aí, relembrando lá os cálculos lá de eletricidade. Nossa, É deixa cálculo, eu... não? Não, é tranquilo aqui, ó. É porque é o seguinte, lá no algoritmo, inclusive na calculadora, provavelmente ela deve mostrar a potência em volt-ampere, não é? É, volt ampere que ela mostra lá. Isso. É porque ele já está pensando em potência aparente, que é potência que tem, já viram alguns equipamentos aí de som, né? Que isso aqui é a fonte real, né? Em volt-ampere, né? Sempre ele fala em volt-ampere. Aí, ó, deixa eu diminuir esse quadro aqui para a gente conseguir ver os dois ao mesmo tempo. É o seguinte, circuito de tensão alternada, só relembrando aqui, ó. Essa aqui é a potência aparente, né, que é em volt-ampere. Ela é a hipotenusa do triângulo retângulo. A potência reativa, que é o Q, né, que é em volt-ampere reativo. Chama o VAR, né? E a potência ativa, que é em volt-ampere. Aí a ANEEL, né, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela recomenda que o fator de potência seja igual a 0,92, tá? Esse é um fator otimizado aqui. E para ele dar 0,92, se for aqui na calculadora, vou pegar a científica, que aí é mais fácil de você calcular. Todo mundo tem 10. Você vê aqui, ó, shift, né? O fator de potência ele é numericamente igual ao valor do cosseno, tá? O cosseno, lembra lá de trigonometria, é o cateto adjacente pela hipotenusa, ou seja, a potência em watts dividido pela potência em volt-ampere, tá? Que é o cosseno aqui desse ângulo. Então você pega aqui, ó, arco cosseno, que é para vocês, esse aqui é o tamanho do arco lá. Aí você vai deduzir o ângulo, né? Vai dar aproximadamente uns 23 graus aqui, ó. Aí 0,92, aí, dá aproximadamente 23 graus. Então aqui, ó, o arco cosseno aqui, ele tem 23 graus, porque quanto menor a angulação aqui, melhor a transferência de potência aqui. É porque é o seguinte, por exemplo, lá na geração de energia, para eu conseguir transportar energia pela linha de transmissão, eu tenho que energizar um eletroímã.
Aí esse eletroímã, né, ele consome um pouco de energia, que representa esse lado do triângulo retângulo. Então, mais ou menos 23 graus estaria mais ou menos por aqui, ó. Então, quanto mais essa potência aparente se aproxima da potência em watts ativa aqui, ó, mais próximo de um é o fator de potência. Aí, quando eu utilizo equipamentos dedicados a aquecimento, igual chuveiro, torneira elétrica, forno arco elétrico, por exemplo, ali, né? Tudo que envolve aquecimento, você já considera no cálculo, você não precisa nem olhar, já considera o fator de potência igual a um. Quando o fator de potência é igual a um, a potência em volt-ampere é igual, o número, né? É igual à potência em watt, tá? Aí por isso que eu falei que essa tomada aqui da cozinha aqui, ó, em volt-ampere ou em watts, dá tudo no mesmo aqui, tá? E geralmente você considera esse cálculo aqui, mas é na indústria, tá? Porque na indústria, né, o forte que a gente tem na indústria é o quê? É motor elétrico, né? Máquina elétrica. E a máquina elétrica, do mesmo jeito que o gerador ele precisa de campo eletromagnético para ele fazer com que o potencial elétrico, né? E quando o circuito fecha nas casas, nas indústrias, né? Eles levem fluxo de potência, né? O motor do mesmo jeito, o motor ele precisa consumir parte da energia dele em campo eletromagnético, né, criando campo eletromagnético, porque senão o motor ele não gira sozinho. Não gira, Se né? ele, se ele não criar um campo, se ele não consumir parte dessa energia, ele não gera campo magnético, né, eletromagnético. Aí por isso, acho que eu estou até com ela aberta aqui. Hum, tá mostrando até para os alunos da aula passada aqui. Deixa eu ver. Ah, não, é lá na de motor elétrico. Ó, quando você vai lá na placa do motor, ó, uma das especificações é o fator de potência, que é o. Geralmente eles colocam ou FP ou cosseno de Φ, né? Que esse ângulo é o ângulo entre a potência em volt-ampere e a potência em watts aqui, ó. Ele é de 0,82. Por quê? Quando esse motor aqui foi. Esse motor ele é de 10 CV, ó. 10 CV ele tem pela especificação aqui, tem 7.500 watts aqui. Então, pela especificação dele, quando ele foi construído, geralmente, vamos supor que fosse um motor da WEG, né? Geralmente eles fazem as aferições e daí eles verificam, por exemplo, qual que é o rendimento desse motor, ó, um motor com rendimento muito bom. Porém, o fator de potência natural dele é 0,82, tá? Se você deixar esse motor rodar na indústria sem um banco de capacitor, né, sem uma correção do fator de potência, para que ele de 0,82 vá para pelo menos 0,92, a indústria, por exemplo, quando a gente vai falar isso mais para frente, lá em Paga muito. instalação industrial, ele paga multa, né? Então ele tem que corrigir esse fator de potência para ele sair desse status natural aqui de 0,82 para 0,92, porque quanto mais próximo de zero, ele também tem um problema. Ele vai criar, é aquela história, né? Você precisa de um mínimo de energia magnetizante só para o motor girar. Aí, quando é o gerador, você precisa do mínimo de energia magnetizante para fazer com que o potencial elétrico apareça na linha, né? Na hora que eu precisar, né? Ligar um circuito, ele ter uma transferência de potência, tá? Então, quanto mais próximo de um, melhor. Só que idealmente, ele não pode ser igual a um, porque senão eu não vou ter criação de campo eletromagnético, o motor ele não vai girar sozinho e também o gerador de energia lá do hidrelétrica, por exemplo,
ele não vai criar potencial elétrico, né? Então vira um grande peso de papel, né? Então tem que ter um mínimo. Aí é como se fosse, viu? Não é, fazendo uma analogia, esse motor aqui é como se ele trabalhasse 82% aqui, né? Daí eu preciso, eu sei que na década de 80 era esse valor aqui, ó, se eu não me engano era 0,82 que a ANEEL exigia. Aí depois de um tempo, eu não sei se foi na década de 90, é que eles aumentaram para 0,92 aí, né? Então você precisa consumir, né, em tese aqui, tanto para o gerador, né, para gerar campo magnético, 8%, né, e os 92% restante é o que vai gerar trabalho, né, trabalho motor, né? Isso. Aí aqui na prática, era isso que a gente tá fazendo aqui, ó, o 2 aqui, né? Aí vai ficar 2.000 dividido, aí como esse da cozinha ele é monofásico, 220. 127, 15,74. Isso eu estou considerando ele monofásico, né? Aqui no da cozinha, tá vendo? Ó, o circuito 4, ó, tem neutro, fase e terra. Então ele é 127. Então 15,74, aí somando mais 5, vai dar 20,7, né? E daí, por exemplo, 20,7 eu não tenho, mas eu tenho, por exemplo, você até poderia usar esse de 20 aí, mas eu já vi disjuntor de 22. Eu não me lembro se de 21 eu já vi, mas de 22 eu sei que tem. Você põe um de 22, né? Quanto mais próximo de 22 aí, né? Porque deu 20, deu, cadê a calculadora? Deu 20,7, né? Então você vai pôr o maior mais próximo. Ah, eu não tenho esse de 22, professor, né? Então você vai colocar, sei lá, um de 25, né? Sempre tem que ser maior. Aí agora o do banheiro lá, né? Ela é de 600, é monofásico, né? Por 127. Dois. 4,72 mais 5, né? Vai dar quase 10, né? Então, um disjuntor de 10 aqui. Aí tá vendo? Sempre a corrente máxima, né? Mais 5 amperes, aí eu dimensiono a proteção. Aí quando for motor elétrico, aí eu já não posso fazer isso. Eu tenho que fazer um outro tipo de dimensionamento. Aí mais para frente a gente vai ver o que que dá para fazer, né? Porque tem a corrente a vazio do motor, tem a corrente nominal, tem a corrente de partida, né? A relação corrente de partida entre corrente nominal, aí já é uma outra história. Esse aqui da cozinha é o mesmo, né? Vai ser os 22, né? O que é 2.000, né? O somatório de todas as tomadas da cozinha deu 2.000 aqui. E o do banheiro, o do chuveiro, né? Eu ainda coloquei um dispositivo DR. Se for um disjuntor DR, aí é o único disjuntor aqui, tetrapolar aqui. Mas se for só disjuntor termomagnético e IDR, né? Aí o IDR ele não é termomagnético, ele só protege contra fuga de corrente. Aí geralmente você coloca os dois em série, tá? Aí ele tem que ter essa sensibilidade aqui, ó, de 30 miliamperes. Se for maior, por exemplo, tem uns que você olha lá, é de 500 miliamperes. Aí você ainda toma um choque, né? Ele serve mais para equipamento eletroeletrônico de 500 miliamperes. Para proteger pessoas tem que ter essa sensibilidade, 30 miliamperes. Aí é 5.500, né? Então, aí lembrando que é bifásico, né?
Então é 220. Então é 5.500 dividido por 220 deu 25. Aí mais 5, né? Que é da regra lá da NBR. Então dá um disjuntor de 30 amperes aqui. Daí, você, se você fizer o somatório total aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar, porque eu tinha colocado 1.800 aqui, né? Então vamos ver se realmente vai dar o, esse valor aqui. Que era 600, 6 vezes 3. 1.800. Ah, disfarça. Esse aqui tinha que ser 1.800 mesmo. Você veio 318, né? Então esse daqui tá certo, ó. Eu troquei as bolas aqui, ó. Esse aqui que é a tomada, é o circuito 4, que é a tomada lá. Esse aqui é 1.800 mesmo, viu? É porque eu olhei pro valor e a minha mente bugou aqui. Esse aqui, ó, o circuito 2. Ou, não, tá certo. Não, o 4 ele tá no lugar certo aqui, ó. Tá. Circuito 2, 600, 18. Não, aqui tem que ser 1.800 mesmo, né? Então é 1.800 Watts ampere. dividido por 127, né? 14,17 mais 5, 19,17. Então um disjuntor de 20, né? Então eu tinha acertado aqui. Um disjuntor de 20 aqui, ó. Então, no caso, a gente só pega o valor e divide pela tensão. O Isso. valor de watts e divide pela tensão. Isso mesmo. Que aí E você vai coloca ter o mais 5. resultado do disjuntor. Aham. Aí põe mais Coloca mais 5 5, que aí a você margem de erro. dimensiona a proteção. Isso. É, 5, Porque 5% é o desperdício, não, alguma. não é Não que é é? 5%, mas é essa margem. Porque assim, pensa comigo. Vamos supor, né? Esse daqui deu. Isso aqui deu quanto mesmo? Deu 5.500 Deu dividido por 25. 220, né? Deu 20, 25, 5,74. né? Aí É, 5. imagina se você colocasse um disjuntor de 25 aqui. Na hora que você pôr geralmente Ele esses tá no cinco mil e limite dele, né? quinhentos é a posição pela frango, né? Minha mãe falava assim, né? Que é o mais quente. Aí você colocar nesse, você concorda que o disjuntor vai cair? Ele já tá no Vai. gargalo, né? Aí é por isso que lá na NBR 5410, mas eles falam de forma mais formal, né? Assim, eles falam, olha, todo projeto elétrico, ele é dimensionado, ele é pautado, né? Desculpa, no superdimensionamento, ou seja, você dimensiona acima da corrente máxima, né? Para que você tenha, né, um intervalo ali. Aí eles arbitraram que você sempre vai somar mais 5, aí sim o valor, né, mais 5 amperes, né, da corrente total, da corrente máxima, aí você dimensiona o disjuntor. Aí aqui fazendo a soma, eu acho que vai dar esses 10.000 mesmo aqui, ó. Lá Vai dar a soma 200, total, né? 200 mais 1.800 mais 600, que é aquele lá do banheiro, né? Mais 2.000, 3.100. mais 5.500, Deu né? 10 de 100, né? 10.100 Não? mesmo, né? É isso mesmo, ó. Aí, uma boa prática de projeto é você colocar aqui a carga total, ou seja, a potência total dos equipamentos. Esse aqui, depende, ó, esse aqui é para 18 elementos, né? Então, esse aqui já ficou com um, dois, três, quatro, esse que conta dois, né? Cinco, seis. Ele já tem 6 elementos é,
cobertos lá no quadro, né? E aí o restante é tudo descoberto para ele colocar circuito reserva, tá? Ele poderia até colocar menos elemento aqui. Então a potência total, ó, deu 10.100, né? E aí, professor, como é que o senhor calculou essa corrente aqui, ó? Esse disjuntor? Eu poderia fazer de duas formas, né? Pegar, como ele é bifásico, né? Aí eu pego esses 10.000, do mesmo jeito que você calculou a potência aqui, ó. 10.100, né? Ah, opa, deixa eu ter errado aqui. Vai 10.100 dividido por Dividido 220. 220, que ele é bifásico, né? De 127. Aí deu 45,9 mais 5 amperes. Então você poderia colocar um de 50,9, né? Então, eu confesso que eu não me lembro de ter visto disjuntor de 50 ou de um múltiplo deles, né? Pode até ser que tenha, viu? Aí depende, né? Tanto fabricante. E aí, por que que eu coloquei 60 aí? Aí, nesse caso aí, você pode colocar nos cálculos, né, que deu essa corrente aqui. Por que que eu pus 60? Aí, quando você termina um projeto aqui, um cálculo, você vem aqui na norma da concessionária local, né? Você vem aqui, Equatorial Normas, Equatorial Goiás, aqui, ó. Aí, quando você entra aqui, ó, aí você vem aqui, li, entendi, ó, normas técnicas de conexão. Aí você entra aqui novamente, ó, nesse desenhozinho, porque eles deram uma mudada aqui, ó. Aí você vem, né, ou nessa norma aqui, na 01, ou então na 04. As duas são basicamente para circuito de baixa tensão. A diferença é que essa aqui é para uma única unidade consumidora e essa daqui são para várias, mas os cálculos são os mesmos, tá? Aí Essas normas aí é para saber qual padrão que vai colocar, não é? E qual o tipo de cliente que você tem? Aí lá Isso. na frente, ó, essas tabelas aqui que eu tava procurando, ó. Ah, aí, como esse cliente ele é 127, né? Você não vai usar a Uhum. tabela 1, você vai usar a tabela. Deve estar para frente. Tabela 2, ó. Tabela 2, ó, é onde o cliente é monofásico 127 e bifásico 220, né? Aí aqui a carga não deu 10.100, né? Deu. Eu. Ó, até 10, ver nota 24. Entre 10 e 100 até 12, ele é bifásico. Categoria, é porque essa aqui é a revisão 9. Quando eu fiz esse desenho, eu olhei na revisão 7, tá? Aí, na revisão 9, aí sempre você acessa o site e olha a última revisão. Geralmente, quando você tem o Revit, né, os programas aí com tecnologia BIM, eles geralmente já fazem essa atualização online aí, tá? De todas as concessionárias aí de energia. Aí essa revisão 9, ela recomenda que esse cliente aqui, cadê? Ele seja. Deixa eu mover para cá. Que esse AutoCAD aqui ele é enjoado. Não é qualquer lugar que eu pego aqui na tela que ele. Então ele recomenda, ó, a carga total deu 10.100, né? Ele recomenda que ele seja bifásico. Beleza? Bifásico, ó. Aí geralmente é o seguinte, ó, até 3.500 monofásico, né? Então, sempre o primeiro monofásico é M1, M2, M3. Aí o bifásico é B1. Como ele enquadra nesse daqui, ele vai ser B2, né? Então vou até mudar aqui, ó.
Com a nova revisão, ele já é B2, que é o segundo aqui, ó. E aí, ele recomenda que seja um bifásico de 63 amperes, ó. Na anterior era de 60. E aí, ó, o multiplex, que geralmente é aquele multiplex de alumínio, né? Em que o neutro é nu, né? E o restante é coberto. Ele recomenda que seja um cabo de 10 milímetros aqui, né? Então, ele é de 10, vou até mudar aqui, ó. 10 milímetros. Se for esse cabo triplex, eu nunca usei, para falar a verdade. Esse triplex aqui. Eu acredito que deve ser igual aquele cabo PP, né? O PP, aí, por exemplo, tem o bipolar, né? Tem dois e uma cobertura aqui em volta, né? Eu já vi o concêntrico, né? O concêntrico, ele parece aqueles cabos coaxial, né? Mas eu confesso que eu nunca vi esse duplex, triplex aqui, né? Eu tô só chutando. Por gente dar uma olhada aí. Então, esse cliente é esse daqui, ó. Aí toda a configuração aqui, ó. E lá na própria NBR 5410 tem uma tabela em que, por exemplo, aí os três condutores vão ser de 10 milímetros e vamos ver o de proteção. O de proteção, aqui ele não, cadê? Diâmetro do eletroduto, condutor isolado, condutor de aterramento. Ah, também é de 10, então. Esse aqui é de 10. Mas dependendo do tipo de projeto de cálculo que vocês estão fazendo, tem um tem uma tabela na NBR 5410. Eu vou pegar ela aqui eu vou pegar ela do catálogo de fio aqui, ó, da Prysmian tem essa mesma tabela. É mais fácil encontrar ela aqui do que na NBR. Esse aqui ela fica lá pro finalzinho. Aqui, ó. Lá na 5410 tem essa tabela aqui, ó. Se o cabo for menor ou igual a 25 milímetros, né? Por exemplo, o cabo de fase. O neutro, né? Se for menor ou igual, ele vai ser na mesma bitola. Ou seja, se a fase for de 25 milímetros, o neutro vai ser de 25. Agora, se ele for, por exemplo, de 35, o neutro eu posso diminuir a bitola para 25. Então, seria as duas fases de 35, né? E o neutro, no caso esse, né, ele é bifásico, né? Aí o neutro seria de 25 aqui. Do mesmo jeito aqui, ó, tem essa mesma tabela. Na verdade é um cálculo, aí eles fizeram essa tabela, né, para simplificar, né, a conferência para eletrotécnico, engenheiro e eletricista. E aí, esse daqui é para o condutor de proteção, ó. Aí o condutor de proteção, se o cabo é 10, ó. Ah, não, ele vai ter que ser 10. A partir do de 25, igual esse critério aqui, ó, é que o condutor de proteção, ó, se ele fosse 25, ele poderia ser de 16 milímetros. Até 35 ele poderia ser de 16, tá? Então existe esse critério, né, um cálculo aí, ó, aí tá aqui, ó. Isso é o critério de redução de seção do neutro, né? E aqui é o critério de redução de seção do circuito de proteção. Aí imagina, lá numa subestação de um cliente, que ele tem uma subestação e, sei lá, dois transformadores de 500, né? Imagina a bitola dos cabos do de fase aí, né? Aí você pode usar esse critério, tá? Para fazer essa diminuição. Então, nessa atividade aqui, ó, vocês não precisam fazer desenho, não. Vocês vão fazendo só o diagrama aqui, né? Faz o diagrama, as proteções. Aí, como eu coloquei 63, então aqui eu vou colocar 63 também. Aí aqui, esse 63 não é pelo cálculo que a gente fez, que pelo cálculo que a gente fez dava
51 alguma coisa, né? Aí esse aqui é baseado em conformidade, até lá no projeto você coloca, né? O consumidor, deixa eu ver, deixa eu pegar o projeto aqui. Aqui no cálculo de demanda aqui, ó, por exemplo. Aí, ó, corrente total deu 65, ó. Esse aqui é antigo, ó. Eu fiz quando ainda era Celga aqui, ó. Consumidor tipo T3, né? Trifásico categoria 3, conforme tabela 1 da NTC 04. Aí, no caso, se fosse por dia de hoje, você colocaria conforme tabela 2 da NT 01, né? EQTL, ó, equatorial, né? Para fornecimento de energia elétrica em baixa tensão. Aí aqui, no caso, foi a revisão 3, nesse aqui é a revisão 9, ó. É QTL, né? É QTL NT 01 Rev 9. Né? Aí você põe essas referências aqui para mostrar que você é, escolheu o disjuntor geral, né? Não pelo cálculo lá da potência, né? Da corrente máxima, mas pelo a tabela de referência da concessionária de energia, né? Que a concessionária de energia, o pessoal, os técnicos que trabalham nela, né? Eles têm um pessoal lá que fica só revisando, passa o dia inteiro só revisando norma técnica. Aí tem uns que pegam, vamos revisar a norma técnica de rede de distribuição. Vamos revisar a norma técnica da rede de baixa tensão e por aí vai. Aí eles separam lá os grupos, né? E aí pega o engenheiro, pega técnico, e aí eles vão discutindo e vão elaborando, né, e fazendo as revisões aqui, ó. Essa revisão, ó, foi lá em 2025, ó. Ó, ano passado, ó, 22/5/2025. Então sempre eles estão fazendo essas revisões aí. Aí você pode colocar esse texto aqui, ó. Semelhante a esse, só que fazendo a referência, né? A referência para Equatorial Goiás, né? Atual aí. Então é isso, pessoal. Eu dei uma estendida a mais aqui, porque a próxima turma eu já tinha antecipado algumas aulas, é porque o cronograma deles deu um problema lá, e aí tinham poucas aulas, aí daí eu já disponibilizei antes das férias para eles poderem estudar a disciplina lá, tá? Aí por isso que a gente ficou com um espaço maior aqui. Aí foi bom, né, que a gente discutiu aqui. Aí na próxima aula a gente vai saber como que é feito o cálculo lá, que é o que mostra nessa calculadora que a professora, a Stephanie lá deve ter mostrado para vocês, né? Então é isso, pessoal. Alguma dúvida aí? Tá tranquilo. Não, tranquilo. Aí, para Valeu, muito vocês obrigado. pegarem essa norma aqui, é só vocês digitar lá Equatorial Goiás, né? Norma técnica, aí você consegue essa e tem várias outras lá, né? Tem de padrão de desenho, de poste, tem de tudo lá. Beleza, tá tranquilo. Deus, Obrigadão. galera. Fiquem com Deus, tá? Até a Obrigado. próxima web aula ao vivo. Se Deus quiser. Falou. Amém.